primeiro filme dessa saga se tornou um clássico querido. Sua sequência nos apresentou um CGI ridiculamente memorável, lançou Dwayne Johnson nas grandes telas e deu origem a um spin-off agradável. Mas a partir daí a queda de qualidade foi tamanha que nem Jet Li e Tom Cruise conseguiram salvar. Então deixa o like, inscreva-se no canal e vem ver tudo de errado com a franquia Múmia. Bora pro vídeo! A Múmia. O filme começa no Antigo Egito, onde somos apresentados ao faraó Sete I e a sua favorita e intocável Anck-su-namun, que tá tendo um caso com o sacerdote Imhotep. E o rolo dele está rolando faz tempo. Mas como é que conseguiram manter isso em segredo se só pra dar um beijinho o cara não tem o mínimo de cuidado e já borra toda a maquiagem dela? Imagina quando chegam aos finalmentes. Sete aparece, ele encontra Anck-su-namun, vê que a tatuagem tá borrada e pergunta quem lhe tocou. A mulher podia dizer que havia se coçado, afinal lá tem muitos mosquitos, tá cheio de Aedes aegypti. Ou podia dizer que tinha esbarrado em algo, mas não. Eles já vão matando a figura mais importante do Egito, como se isso não fosse ter consequência alguma. A escolta do tiozão invade o local. Imhotep foge, porém Anck-su-namun fica para trás e se mata na frente dos guardas, mas que horror. Então Imhotep e seu grupo carnavalesco roubam o corpo de sua amada e o livro dos mortos. Mas antes de poder concluir o ritual para revivê-la, o carequinha é capturado pelos guardas e amaldiçoado a viver eternamente em agonia. Mas caso consiga escapar, ele se tornará tão poderoso quanto um deus, tá louco? Mas por que teria uma vantagem em ser amaldiçoado? Até parece que fazem isso propositalmente para ferrar as gerações futuras. O filme avança 3.000 anos e descobrimos que um grupo chamado de Magi, liderados por Ardeth, são os responsáveis por manter a múmia presa. Fala sério? Então quer dizer que eles não só condenaram o sacerdote, mas também toda uma linhagem de egípcios que precisam dedicar suas vidas a fazer a segurança de um abobado que podia ter sido morto há milênios. Parabéns! Enquanto isso, nosso protagonista Rick O'Connell é abandonado por seu colega Benny ao serem atacados por uma cavalaria. Os figurantes são mortos sem piedade, mas quando chega a vez de nosso herói, ou os inimigos se tornam míopes, ou decidem atirar em sua arma ao invés de sua cabeça. E quando finalmente encurralam nosso protagonista, eles se descobrem em um lugar amaldiçoado e saem sem matá-lo. Que conveniente! Rick vê um rosto surgir na areia e sai correndo. A criatura permanece oculta. Nossa, mega oculta. O filme avança mais 3 anos. Em uma biblioteca no Cairo, Evelyn Carnahan tenta colocar um livro em uma prateleira, mas se desequilibra e ao se agarrar nas escadas o livro desapareceu. Meu Deus, será que a múmia já começou suas bruxarias? E a tabacuda derruba a estante à sua frente, causando um efeito dominó. Mas em defesa dela, que abobado organizaria as estantes dessa maneira. Então percebe uma movimentação na sala vizinha e vai ver o que é. Fala sério, não tinha como Jonathan saber que sua irmã largaria a bagunça que fez pra ver o que estava acontecendo aí. Então quanto tempo o cara planejava esperar por ela? Ele mostra o objeto que roubou de um bêbado em um bar. E não é nada mais nada menos do que a chave do sarcófago de Imhotep. E dentro da bagaça eles encontram um mapa para o local onde os tesouros do faraó e a múmia estão enterrados. Para com isso o filme vai dizer que os malucos deixaram instruções para encontrar o monstro que eles não querem que seja encontrado. E uma pilha de ouro como motivação para que alguém vá lá e acidentalmente o solte. Eles apresentam um mapa para o Dr. Terrence, que tenta queimá-lo. Então os irmãos vão a uma prisão no Cairo falar com o bêbado. Agora, como Jonathan sabe que o infeliz está preso, é um segredo que o filme vai guardar às 7 chaves. O bêbado é o nosso protagonista, que promete levá-los até Ramunatra caso o tirem de lá. Ele dá um beijo em Evelyn e os guardas lhe dão uma cacetada, mas não pelo beijo, mas sim pelo fato de que enquanto não estávamos olhando, ele se livrou das algemas magicamente, mas que ardiloso. Nosso herói é levado para ser enforcado. Então Evelyn tenta negociar a vida dele com Hassan, que até aquele dia sequer sabia o motivo de Rick ter sido preso, mas tem poder para perdoar sua sentença. Olha que curioso. Rick é enforcado, mas não se preocupem com esse animal, pois isso não vai matá-lo e nem o deixará tetraplégico. Afinal, entre um supino e uma flexão, ele sempre fez um pescoçal. Evelyn convence Hassan a soltar nosso herói
herói. Então o filme corta dali e eles já estão preparados para viajar. Porém, ninguém se certificou que Rick realmente apareceria, afinal ele teve a vida salva pela mulher desconhecida e não ousaria trair esse voto de confiança. Rick surge como um bom protagonista e conta o que viu na Cidade dos Mortos. E quando finalmente chegamos, só encontramos areia e sangue. Mas não menciona sobre o rosto na areia, pois foi algo tão bobo que ele até já esqueceu. Na embarcação, Rick encontra Benny, que está guiando um grupo de americanos até a Cidade dos Mortos. Olha só, em 3 anos escolheram logo o mesmo dia em embarcação para voltarem a Ramunatra. Parece até que é obra da fada da conveniência. Rick joga Benny na água e percebe que alguém subiu no navio. Então Evelyn é surpreendida por um magie que está atrás do mapa e da chave. Porém, nosso herói surge para resgatá-la. E bem na hora a vela é assoprada pelo vento, mas só depois a janela é aberta. Tá louco? Será que essa vela é sensitiva? Rick mata o figurante, enquanto Evelyn se liberta e os dois saem dali deixando o mapa e a chave para trás. Já Jonathan surge no quarto de sua irmã e sem querer empurra um magie pro fogo. E quando tenta pegar a chave, o homem em chamas é mais rápido, então o mocinho vaza. Enquanto isso, Rick joga Evelyn na água, mas quando vai pular acaba sendo surpreendido por um abobado. Fala sério, eu não sei o que é pior, se o herói não ter percebido, cara, ou o fato do marginal ter ficado de tocaia todo esse tempo esperando que alguém fosse sair por aquele lado. De volta a Jonathan, ele continua sendo perseguido pelo Magi, que tem resistência ao fogo maior que o tocha humana. Afinal, qual o motivo de ainda não ter se jogado no rio? Então o marginal é baleado e cai na água, e descobrimos que a chave tá de volta com Jonathan. Acho que essa nem tu explica, Mr. M. Nossos heróis se reúnem na margem do rio. Perdemos tudo, nossas ferramentas, equipamentos, minhas roupas. Ela diz isso, mas no dia seguinte eles compram camelos, suprimentos e roupas novas. Quem tem Mastercard não passa sufoco. Então Rick, Evelyn, Jonathan e Hassan viajam pelo deserto e são avistados pelos magias. Mas eles ficam só olhando nossos heróis, pois é sábado, mas espera chegar na segunda-feira pra tu ver. O grupo chega a um ponto e se reúne com o resto da galera que estava no rio. Então eles aguardam olhando para o horizonte, até que o sol toma uma altura que revela Ramunatra. Na cidade, o grupo encontra rapidamente a entrada para o sarcófago, e não vemos armadilhas nem magias para dificultar o acesso. Esse foi o nível de esforço que os egípcios depositaram para impedir a múmia com poderes divinos de ser libertada. Que bando de preguiçosos. De acordo com esses hieróglifos, estamos bem embaixo da estátua. E mesmo assim ficam dando porrada no teto. Me admira que esses abobados tenham passado da puberdade. O sarcófago cai no meio deles. Evelyn lê as escrituras e descobre que encontraram Voldemort. Aquele que não deve ser mencionado. A mulher coloca a chave para abrir a bagaça. E mesmo com todas as ameaças sobrenaturais, Rick não a alerta sobre o rosto que enxergou na areia. Eu só não sei se foi ele ou os roteiristas que já esqueceram sobre esse detalhe. Enquanto isso, Hassan, que estava catando besouros, acaba vendo um criar vida ao tocar na areia e entrar em seu corpo. Então ele chama a atenção de nossos heróis com um grito e corre contra uma parede, se batendo e morrendo na hora. Os nossos heróis se reúnem do lado de fora para lamentar sua morte e pelo visto abandonaram o corpo do jeito que tava, pois eles não têm nem ideia do que o matou. Jonathan mexe na bolsa do cara e... Ai, meu Deus, o que é isso? Uma garrafa quebrada. Os besouros que estavam aí devem ter tomado todas e vazado. E que incrível que nessa mini bolsa o cara levou todo esse tempo para encontrar essa burra garrafa. Sem contar que essa garrafa não está quebrada, se não tinha vazado. E eu duvido que houvesse outra garrafa ali, então que diabos picou esse cara? Os magis invadem o acampamento e saem atirando em todo mundo. Mas esse grupo que dedica a sua vida a proteger o segredo da múmia não é páreo para Evelyn, que nunca tocou em uma arma. E muito menos para Jonathan, que já tá mais bêbado do que o Barney. Já Rick fica frente a frente com Ardeth. Nosso herói é desarmado, mas vira uma cambalhota e pega um dinamite que tava do lado de uma fogueira e já acende o explosivo. Meu Deus! Independente do que ocorra, quem deixou essa bagaça aí é um irresponsável de grau maior. Porém, Ardeth tem sua espada e podia cortar nosso herói em dois, mas não. Agora ele quer ser conciliador e manda a galera parar. Então o Magi dá um dia para eles partirem e vai
vaza dali, tá louco? O cara sabe que eles possuem a chave para libertarem a múmia e acha que em 24 horas eles não terão tempo de fazer essa caquinha monumental. Então os americanos se apressam para saquearem a tumba e encontram uma arca em que diz que aqueles que a abrirem serão perseguidos e consumidos pela múmia. Um vento sobrenatural atinge o lugar, afetando todos que possuem um mínimo de bom senso, mas os americanos acham que foi só um peido do deserto e mesmo com todos esses avisos abrem a arca. Enquanto isso, Rick e os irmãos abrem o sarcófago de Imhotep, encontrando um recadinho dele na parede, que amor. E eu não sei o que é pior, se é ele ter se dado ao trabalho de escrever isso enquanto era devorado pelos besouros, ou o fato dele ter conseguido escrever tão profundamente em algo em que suas unhas mal arranham a superfície. De volta aos americanos, eles encontram o livro dos mortos, e com um pontapé sem querer acertam a arca, revelando os vasos onde foram guardados os órgãos de Imhotep. Que ótimos exploradores, só não são melhores que a doutora Juni Moon. E os abobados acham que o livro milenar que fala sobre ressurreição não tem valor, já a porcelana pode dar algum dinheiro. Esses caras estão na profissão certa. No entanto, o livro tá fechado à chave, mas a chave é a mesma do sarcófago, tá louco? Ainda bem que os egípcios dificultaram as coisas. Porém, pra sorte do mundo, a chave está com Evelyn e o livro está com os americanos, e como eles não estão cooperando, não vão abrir essa bagaça tão cedo. E além de roubar o livro, Evelyn o lê em voz alta, mesmo que Rick não tenha nem ideia do que ela esteja falando. Mas a mulher tá se esforçando tanto para libertar a múmia que esse detalhe fica até de brinde. Então a múmia desperta e gafanhotos aparecem no expoente e já vão atacando os figurantes, mas que figuranteofóbicos. Os mocinhos entram na tumba e um super míope chamado Burns perde seus óculos e é deixado para trás por seus companheiros. Ele escuta algo às suas costas, mas que rapidamente muda de lado. E tudo bem que a múmia terá vários poderes, mas que eu saiba, teletransporte não é um deles. Enquanto isso, nossos heróis fogem dos besouros. Evelyn acaba caindo em uma passagem secreta. Ela enxerga Burns e o chama, mas o cara só se vira quando ela se aproxima, revelando que está sem seus olhos, meu Deus, e pelo visto tá sem seus ouvidos também. Então a múmia aparece. E mesmo assim você consegue se comunicar perfeitamente, olha só, nem precisava dela. Já Rick e Jonathan tentam acessar a passagem secreta que Evelyn atravessou com facilidade. Mas agora alguém passou a chave e olha que azar. Eles saem correndo dali e acabam resgatando a mulher das mãos da múmia. Porém do lado de fora são encurralados pelos magias. Soltaram uma criatura que tememos há mais de 3.000 anos. Nossa, será que se tu tivesse tomado a chave deles ou avisado sobre os riscos isso teria acontecido? Acho que nunca saberemos. Então Burns é trazido para junto de seus amigos. Foi salvo antes que a criatura acabasse com ele. Mas pera aí, nossos heróis recém saíram do corredor onde estava a múmia e o Burns, e eles só encontraram os magias do lado de fora. Então em que momento esses ninjas do deserto tiraram o deslinguado de lá? Ardef manda eles partirem antes que sejam mortos pelo monstro. Já disse que matei a múmia. Tu acredita que matou um ser milenar movido por uma maldição com um tiro de escopeta? Então tá bom. Dentro da tumba, Benny se encontra com a múmia. E sorte dele que a criatura leva tanto tempo para matá-lo que ele consegue descobrir em que língua o bicho se comunica. Imhotep promete compensá-lo por seus serviços e lhe mostra um punhado de ouro, me fazendo perguntar da onde a múmia tirou isso se ele não tem bolso. Meu Deus! Se é o que eu tô pensando, esse negócio deve dar um fedor. Momentos depois, nossos heróis bebem no bar de um hotel e novamente Burns foi deixado sozinho. E a múmia aparece para matá-lo, mas se dá o luxo de dividir um cafezinho com ele primeiro, afinal quem recusa um café? Mais uma praga atinge o pessoal, então eles correm para o quarto e encontram Burns morto e a múmia toda malhada. Tiros não fazem efeito nela, agora ferrou. Mas bem na hora um gato resolve tocar piano e a múmia sai rodopiando. Eu também não sou muito chegado a Beethoven. O grupo parte para o museu, aí ao chegarem lá descobrem que o Dr. Terence é um magia. Juramos à humanidade fazer o impossível para impedir que o sumo sacerdote Imhotep ressuscitasse neste mundo. Jurou fazer o impossível, mas tudo o que fez foi queimar parte do mapa e fazer fofoca pros amiguinhos. Te falo em cara de pau. E por sua causa falhamos. Ah, para com isso. Tu teve 1000 chances de impedir essa maldição, mas não o fez porque sua paixão pelo Rick tá te impedindo de pensar direito. Não. Esse homem é muito forte.
Então nosso grupo descobre que Imhotep tentará reviver Anck-su-namun no corpo de Evelyn, e que todos que abriram a arca estão sendo perseguidos para terem seus órgãos consumidos. E o mais importante, descobrem que Imhotep detesta gatos pianistas. E com isso em mente, nossos heróis bolam um último plano. Eles deixam todos que estão sendo perseguidos no mesmo lugar sem nenhum gato para defendê-los. Genial! Assim a múmia toma tudo de uma vez e encurta o filme. Enquanto isso, um dos que abriram a arca anda sozinho pelo Cairo carregando o livro dos mortos. Fala sério, se até agora há pouco esse cara tava sob a custódia dos Magie, como é que ele continua com o livro? E por que ele não tá junto com seus companheiros? E a múmia que tá em seu encalço podia devorá-lo ali mesmo, mas acho que tá esperando chegarem mais perto de um restaurante para ver se conseguem um arroz para acompanhar. A múmia devora sua segunda vítima, então surge no hotel como uma tempestade de areia e devora a terceira, faltando só mais uma para ficar completo. Imhotep entra no quarto de Evelyn e lhe beija, que nojo. Porém Rick aparece trazendo um gato com ele, e o monstro sai dali rodando a baiana. E digam o que quiser da múmia, ao contrário de certas pessoas, ela sempre que passa fecha a porta ou a janela. O pessoal volta para o museu para estudar como deter Imhotep, algo que eles poderiam ter feito na primeira vez em que estiveram ali, mas não. Eles tiveram que voltar pro hotel para ter um de seus integrantes morto. E alguém me explica por que esses abobados deixaram o gato para trás ao invés de andar com ele amarrado no peito. Eles descobrem que precisam do livro de Ra, e então são invadidos por zumbis. Jonathan vai pegar o carro de fuga, mas é surpreendido pela horda. Porém começa a imitá-los e eles que estavam prestes a fatiá-lo caem na lorota. Claro, por que não? No entanto, Imhotep acaba alcançando sua quarta vítima. E por fim encurrala o grupo e fala para a mulher que poupará seus amigos se ela vir com ele. Hora de torná-la minha, eternamente. Por toda a eternidade, idiota. Porém, mesmo Evelyn comprovando que é mais fluente que Benny, ele continua a traduzir a múmia. Deve estar fazendo isso por nós. Que atencioso. Evelyn aceita ir com o monstro, mas mesmo assim ele manda matar nosso pessoal. Porém, Rick encontra uma tampa para os esgotos bem à sua frente. Que conveniente. Rick e os outros fogem, mas Terrence fica para trás, pois se não tiver um sacrifício desnecessário, isso nem poderia ser considerado um filme. Nossos heróis conseguem um avião com piloto e voam com Jonathan e Ardeth pendurado nas asas. Porém a múmia faz uma onda de areia e ir atrás de nossos heróis. E Rick acha que vai ter algum efeito meter bala na bagaça. Acho que eu deveria ter feito um burrômetro para esse vídeo. Nossos heróis caem na areia e adivinhem quem morreu. Os coadjuvantes que estavam pendurados nas asas ou o figurante que estava em um assento? Oh, que surpresa! E caíram logo em uma areia movediça só para não precisarem se preocupar com o corpo. Que conveniente. De volta à tumba da múmia, Jonathan encontra um besouro na parede e agarra a porcaria. Até parece que já esqueceu que eles fugiram desses bichos há poucas cenas atrás. E o besouro ganha vida e entra em sua pele, mesmo o filme já tendo determinado que a criatura precisava ter contato com a areia primeiro, mas quem vai se apegar a detalhes? Rick arranca a porqueira do braço do futuro cunhado e a mata. Então eles vão para a sala do tesouro, e com um tiro nosso protagonista ajusta os espelhos. Então tá bom. Nossos heróis encontram o livro de Ra, que estava escondido e não com os Magie, pois acreditavam que esses homens que dedicam suas vidas a manter o mundo a salvo da múmia poderiam acabar trocando o livro por um PlayStation 5. Então Jonathan distrai a múmia, enquanto Rick pula no centro do ritual e solta Evelyn. Imhotep observa aquilo e poderia usar sua areia devoradora, mas esse prevalecido só usa seus poderes contra figurantes. Múmia soldados aparecem, porém Jonathan, que em nenhum momento demonstrou saber ler hieróglifos, lê o livro de Ra e passa a controlá-los. Que conveniente. E foi no momento mais propício te falo em timing perfeito. Anck-su-namun é morta, e a múmia esquece totalmente do livro, que literalmente é a única coisa que pode derrotá-lo, e fica jogando o Rick de um lado para outro. Prioridades, pessoal. Evelyn lê a bagaça tornando Imhotep mortal, e a múmia, que viu sua imortalidade sendo levada a cavalo, resolve testar a espada de Rick e acaba morrendo. Parabéns. A tumba entra em processo de desmontagem, que começou quando eles mataram a múmia, e não quando a múmia foi descoberta. Pelo visto, o engenheiro não entendeu a obra que pediram. Benny acaba ficando preso com os besouros. Já nossos heróis escapam e acabam fugindo com o ouro coletado pelo traidor. Fim.
O filme começa contando a história do Escorpião Rei, que apesar de se achar a última bolachinha do pacote, perdeu a guerra que disputou e foi enviado para morrer no deserto. Mas no meio do caminho ele pediu arrego ao deus Anubis, que o salvou lhe dando um aperitivo em um jardim de inverno, mas depois tomou sua alma. Então o filme vai para 1933. Nosso protagonista Rick O'Connell tá perambulando por uma ruína, e quando se vira se dá de frente com seu filho Alex, que estava voando só para dar um susto no seu pai, que ardiloso. O que pensou? Que uma múmia voltou à vida? Um dia eu te conto uma história, filho. Ah, para com isso, filme. Vai dizer que o guri com 8 anos de idade ainda não sabe a história de como seus pais se conheceram, nem mesmo pelo tio que não para de falar a respeito. Então eu matei a múmia e seus servos e roubei o cetro. Rick manda seu filho sair dali e deixa a criança partir sozinha por um lugar onde ele andava armado. Mas vai ver, o guri sabe jiu-jitsu e não tem nada a temer. Alex retorna para o templo e 3 homens armados aparecem fazendo ele se esconder. Enquanto isso, Evelyn caminha pelas ruínas tendo alucinações, que começaram quando ela teve um sonho, e devido a isso eles estão novamente profanando um templo egípcio. Mas quem aqui pensou que eles se traumatizariam com aquelas bobagenzinhas do primeiro filme? Não há mal em abrirmos uma urna. Que tal o mal de ter uma múmia te perseguindo para consumir teus fluidos? De volta a Alex, ele atira pedras nos homens armados. Se ele ficasse apenas escondido, estaria em segurança. Mas o filme acha que criança e burrice são sinônimos. De volta ao casal O'Connell, ela tenta arrombar a arca sem sucesso. Mas é lógico, tu acha que eles deixariam uma relíquia milenar em uma arca que fosse fácil de ser arrombada? Ah, mas eles esqueceram a chave do lado, que azar. E presa um soldado tão bom que morreu de pé e não saiu de seu posto, olha só. Desperdiçou a vida, mas virou o funcionário do século. Parabéns. Já Alex é descoberto, ao mesmo tempo que o casal O'Connell vai ser alvejado. Mas bem na hora o lugar começa a ruir devido a Evelyn ter pego o bracelete do Escorpião Rei. Que conveniente. E só agora que o lugar tá desmoronando, ela resolve ler o manual da arca. Fala sério. Quando foram abrir o sarcófago da múmia, tu pelo menos leu o que dizia no rótulo. Então o que aconteceu agora? Aquele que tocar o bracelete de Anubis, do Nilo beberá. Ah, não é muito ruim. Claro que não. Pior seria ser afogado pelo rio Tietê, aquela água tá um horror. Sem contar que ela faz graça sem nem ao menos saber se seu filho será afetado pelas águas. Pais da ficção, sempre os melhores. De volta ao guri, ele acaba caindo do andaime em cima de um pilar que bate em outro, em outro até sobrar apenas um. E Alex tenta evitar que o último pilar caia, tá louco? Se esse guri continuar com essas ideias, ele não chega à puberdade. Porém, o pilar cai sobre a parede, salvando o casal. Meu Deus! Quando o Rick encontrou Alex, ele nos passou essa informação. O que tá fazendo aqui embaixo? Pedi que esperasse lá no templo. Então quer dizer que Evelyn e o marido estavam a pelo menos um andar abaixo. E em razão disso, foram inundados pelas águas do Nilo, enquanto o filho asno permaneceu seco. Mas quando o pilar atinge a parede, eles estão no mesmo nível, então tá bom. Longe dali, um grupo de vilões realiza escavações no Egito, até que finalmente encontram um ranho gigante cristalizado e dizem que se trata de Imhotep. Mas pera aí, como é que esses caras estão de boa nessa área? Não era pro Ardef e seus manjericões estarem defendendo esse lugar? E como esses caras sabiam que Imhotep tinha virado uma meleca cristalizada? Também assistiram ao primeiro filme, e por que estão procurando por ele só agora? O que mudou nesses 3.000 anos? São muitas perguntas, então fica aqui um ponto só por precaução. Os caras que tentaram matar a família O'Connell aparecem e falam que o bracelete está indo para Londres, com os protagonistas. E Ardef, que tá lá escondido, escuta tudo. Na mansão dos nossos heróis, os pais do ano pedem para que o filho, que é mais arteiro que Dennis o Pimentinha, guarde a arca que contém a relíquia milenar possivelmente amaldiçoada. E o garoto, ao invés de obedecer, coloca o bracelete fazendo uma apresentação de data show, que não é vista por seus pais, já que tão pouco se lixando pra criança. Alex fica com a bagaça presa em seu pulso, e ele conta pra seus velhos? Claro que não! E ainda coloca um peso dentro da arca para enganar os pais. Já Evelyn e Rick veem um sutiã e meias em cima de um armário, e
nosso herói percebe que são de alguma acompanhante de Jonathan. E do outro lado da mansão, Jonathan conduz uma mulher que ele acabou de conhecer para seu quarto, ou seja, aquelas roupas íntimas não são dessa daí. O que leva a crer que outra mulher saiu quase pelada daí, mas será que Jonathan é um predador sexual? Os vilões aparecem e rendem Jonathan por acharem que ele é Rick, e depois de o interrogarem, a mulher, que é a reencarnação de Anck-su-namun, decide matá-lo. Então se aproxima com uma cobra lentamente. E Rick chega para salvar o dia, The Following timing perfeito. A mulher joga a cobra em Rick, que a agarra e a joga de volta. Então o outro maluco joga uma faca em Rick, que a agarra e a joga de volta. Por favor, vocês estão lidando com o protagonista, tentem pelo menos atirar com um revólver nesse cara. Já Evelyn é surpreendida por Toguro e seu pelotão, porém Ardef aparece para ajudá-la. Fala, sério, mas isso é a casa da mãe Joana, tem que comprar uma trinca para essas portas. E Evelyn mostra que de um filme para outro ela treinou a arte do protagonismo e agora consegue lutar contra espadachins e lhe assentar a mão na cara, pois por mais que eles tenham se preparado por anos, ainda são figurantes. De volta a Rick, ele é finalmente alvo de tiros e os vilões já partiram para uma metralhadora. Olha só, se os abobados tivessem economizado na arma, podiam ter comprado um revólver e um óculos para esse míope, e assim talvez ele tivesse acertado pelo menos um tiro. Evelyn toma um tabefe, desmaia e é sequestrada com a arca. Já a porta do banheiro onde estão Rick e Jonathan é fuzilada e nossos heróis resolvem pular a janela. E de um ângulo para o outro, o atirador já se teletransportou para dentro do banheiro. Tá louco? Será que o cara trocou a visão pelo teletransporte? Dependendo do grau de miopia, tá valendo. E que tal esse fundo em que o atirador surge? Não se parece nada com o banheiro. Mas que diachos está acontecendo aqui? Vão atirando e reformando? São os metralhas à obra? Já Rick e o cunhado correm pelo quintal e veem um carro partir. Então Evelyn, que estava desmaiada, acorda ao sentir o cheiro do marido e abre a cortina para dar um alô antes de ser colocada para dormir de novo. Vamos ver agora até quando vai esse soninho. Ardef mostra a foto do líder dos vilões para nossos heróis. Conheço ele. Ele é o curador. Trabalha no Museu Britânico. Claro que conhece. Assim o filme não perde tempo procurando pelos vilões, pois com certeza o tal do Rafés levou sua refém e exército para o seu local de trabalho. A mulher que está com ele sabe muitas coisas que nenhum ser vivo poderia saber. Meu Deus! Então vocês estão enfrentando a fada da conveniência. Mas isso não explica o porquê do exército dos manjericões não ter impedido a escavação. Eles chegam ao museu e Rick manda o filho fazer a segurança do carro. Olha, pai, eu sou uma criança, mas não sou estúpido. Guri, pra tu ter noção, eu percebi que tu era estúpido antes de notar que tu era uma criança. Nossos heróis saem do carro e a tempestade para de imediato, pra não deixá-los gripados. Que atenciosa. Então Rick mostra para Ardef seu arsenal de armas, e o manjericão pergunta para o protagonista onde ele conseguiu essa tatuagem. Ganhei essa marca no orfanato, lá no Cairo. Por essas duas imagens aqui, eu diria que tu ganhou de um filme pro outro, seu mentiroso. A marca significa que é um protetor dos homens. Um Medjay. Ah, é Medjay, mas manjericão deve ser a tradução para português, então continuemos. Os vilões ressuscitam Imhotep, e a reencarnação de Anck-su-namun diz que lhe trouxe Evelyn, pois sabia que ele gostaria de vê-la morta, claro, pois Anck-su-namun sabe de todos os eventos do filme anterior, já que o assistiu. Evelyn vai ser jogada no fogo, porém Rick aparece para salvá-la e um tiroteio começa. Balas figurante-ofóbicas desviam dos protagonistas, que deixam os corpos expostos para atirar, e atingem em cheio todos os figurantes, e descobrimos que esse museu é da família do Michael Bay, e por isso tem toneladas de produtos inflamáveis no depósito, prontos para serem explodidos. Imhotep tira 4 monstros de areia de um vaso, grande coisa. Eu já coloquei 4 monstros de barro em um vaso e não fico me achando. Nossos heróis saem correndo. Já Jonathan fica todo nervosinho e quebra a chave do carro. Mas não se preocupem com esses animais, pois em 5 minutos ele rouba um ônibus. Nem os criminosos do Brasil são tão rápidos. Nossos heróis são perseguidos pelas múmias, e quando são alcançados essas criaturas que são capazes de quebrar paredes de concreto usando a cara, não conseguem sequer esganar nossos heróis e ao se baterem contra uma parede desmancham, vai entender. Jonathan estaciona o ônibus. Os super pais ficam de namorico, e isso faz o filho sair envergonhado até perto da porta, onde é rapidamente sequestrado por Toguro, que chegou sem nenhum dos 5 perceber. Conveniências. O garoto é levado para um trem e descobre que se não
não ajudar Imhotep a chegar até o exército de Anubis em 5 dias, o bracelete tomará sua vida. Então os 3 criminosos contratados pelos vilões chegam trazendo uma arca. Mas os gringos que a acharam há 9 anos morreram todos. Para com isso, filme. Vai me dizer que essa é a mesma arca do filme anterior. E os vasos não foram pro saco depois de tudo aquilo que aconteceu. E os abobados tentam extorquir mais dinheiro de Rafés, o cara que possui seu próprio exército. Tá louco? Esse filme coleciona burros pelo visto. Porém, os 3 são enganados e têm seus corpos consumidos pela múmia. Enquanto isso, Rick e os outros vão até Easy para levá-los em um dirigível até a cidade que Alex disse ter visto quando colocou o bracelete. Eles viajam e Jonathan conta que perdeu toda a sua fortuna e a única coisa que ele manteve foi o cetro de Osíris, que por acaso é a única arma capaz de matar o Escorpião Rei. A fada da conveniência tá impossível hoje. De volta a Alex, ele pede para ir ao banheiro. Lá ele remove o vaso com facilidade, e no chão há um buraco grande o bastante para ele passar. Afinal, Toguro e a múmia são caras grandes, eles não devem deixar nenhuma lembrancinha pequena na patente. Porém, o trem está indo muito rápido e seria a morte certa pular. Então ele puxa uma corda, e os vilões param o trem. Fala sério, por acaso essa corda é para alguém descer correndo para comprar papel higiênico? Que besteira foi essa? E o guri sai correndo da bagaça sem ser atingido pela galera que atira nele. Meu Deus, se esses caras não conseguem acertar um tiro porque ainda usam armas. Já Imhotep fica de boa, pois o lugar em que pararam era exatamente o lugar para onde precisavam ir. Que conveniente. E o bracelete mágico mostra para Alex seu próximo destino. Agora, qual razão desse bracelete já não apontar de primeira o destino final? Esse é o pior GPS que eu vi na vida. Já Evelyn tem uma visão do Egito antigo e descobrimos que ela é a reencarnação de Nefertiti, a filha do faraó. Para com isso, filme. Assim que Imhotep despertou nesse filme, ele reconheceu Anck-su-namun. E vocês querem que a gente acredite que quando ele viu Evelyn no filme anterior não a teria reconhecido como Nefertiti? E se você quer saber por que Evelyn tá lembrando dessa bagaça só agora, problema seu. O filme não lhe deve explicação. No meio do salão do faraó, na frente de todos, Anck-su-namun e Imhotep trocam olhares maliciosos, pois já sabem que só tem abobados na volta e ninguém vai desconfiar. Então descobrimos que Nefertiti do prédio ao lado viu Imhotep e Anck-su-namun se beijarem. Mas como o filme se lembra que quando o faraó foi morto as cortinas estavam fechadas, assim que o velho entra as cortinas se fecham automaticamente. Olha só, até nessa época os caras já tinham controle remoto para cortinas, e eu aqui fechando as minhas manualmente. Evelyn acorda e quase cai do dirigível. Momentos depois, Ardef explica que Evelyn é a reencarnação da protetora do bracelete, que Rick é o guerreiro sagrado enviado para protegê-la, e que Alex é tipo de um mensageiro chato, e que a história deles está correndo assim como foi escrito. Mas claro que essa escritura termina sem dizer o final do filme. Que conveniente. Olha só, até o Rick é inscrito no canal, e você já se inscreveu? Se inscreve aí, olha a maldição. De volta a Alex, ele é ameaçado por Toguro. Quando chegar o momento, eu vou gostar muito de matar você. Mas por que diachos esses caras não arrancam o braço do guri e dão esse bracelete pra um dos subordinados? Será que eu sou um psicopata por achar essa ideia óbvia e perfeita? Então o guri recebe um vaso de água e faz uma escultura de areia. E no dia seguinte, quando seus pais chegam no lugar e descobrem que eles partiram, Evelyn encontra a escultura e reconhece o local imediatamente. Mas que talento conveniente. E assim nossos heróis começam a perseguir a criança, que por onde anda deixa esculturas. Porém, a múmia percebe o que está acontecendo e, ao avistar nossos heróis, manda uma onda persegui-los. E nessa fuga, eles acabam chegando no vale que todos estão procurando, pois se não fosse pela conveniência, de que outra forma eles chegariam lá se o plano do guri foi descoberto. Porém, a galera do bem come mosca e é engolida por Imhotep. Meu Deus, uma tsunami dessas atingindo esse veículo a essa altura é morte certa. Tchau, tchau pra eles. Conserta esse negócio, isso! Ardef manda seu pássaro formado com a coruja do Harry Potter para enviar sua localização para seu exército. Porém, Toguro, que não consegue atingir homens de 1,90 m, acerta em cheio no bicho pequeno, veloz e voador, pois pelo visto essa ave era só uma figurante. Durante a noite, os vilões encontram a pirâmide do Escorpião Rei e não precisam mais do garoto, então Toguro decide matá-lo. Porém, o gigante que passou todo o tempo fazendo a segurança do moleque, agora não tá com ele. E antes de encontrá-lo, eles são atacados por servos de Anubis. Por acaso eu já disse que conveniente hoje?
e um dos figurantes sai da formação para se aproximar de um gnomo múmia lentamente e acaba morto. Ah, nem chora, tu pediu pra levar. Já Toguro finalmente encontra Alex e no meio daquela batalha noturna, com tiros comendo solto, Rick aparece bem na hora para resgatar o filho, te falo em timing perfeito. Já Ardef luta contra Toguro e vence com cortes limpos. De volta aos protagonistas, eles fogem com Alex, mas Jonathan acaba se perdendo e entra em um cemitério junto com um dos vilões. Ele acha que estão seguros, porém um dos gnomos aparece e mata o figurante. E você acha que o próximo será Jonathan, mas não, pois o gnomo que tá vendo todo mundo gritar de medo se assusta com o grito de medo de nosso herói, vai entender. O sol começa a raiar, então Rick pega o filho no colo e corre contra a luz para ver quem chega primeiro à pirâmide, e por sorte o sol não ilumina o topo da pirâmide de cara como é o esperado para não melar com o filme, que atencioso. O bracelete se solta do braço do guri. Evelyn e Jonathan chegam à pirâmide, mas a mulher é morta por Anxunamun. Rick se desespera chorando. Já Jonathan reage super bem, afinal ele e a irmã nem eram muito chegados. Os vilões se apoderam do bracelete e a múmia, ao entrar no templo, tem seus poderes tomados por Anubis. Hafez desperta o escorpião rei e seu exército, mas para a sorte da humanidade, Ardef, que teve sua ave morta e assim não conseguiu avisar seu exército sobre seu paradeiro, se teletransporta com seu exército para o campo de batalha. Parece que antes do Tesseract parar nas mãos do Caveira Vermelha, ele tava com os manjericões. Já Alex e Jonathan entram na pirâmide, pois o guri quer usar o livro dos mortos para reviver sua mãe. Porém, Jonathan diz que o livro está em egípcio antigo e poucas pessoas podem lê-lo. Kashishi Asirianai. Esse é o caminho para o escorpião rei. Mamãe me ensinou. Ah, para com isso, filme. Vai dizer que esse guri de 8 anos já é fluente nessa língua antiga. Aposto que ele nem sabe português direito. Deve até escrever escola com E. E de escola, é isso, Rita? Mas mesmo assim não vai ser fácil tirar o livro de Anxunamun. Afinal, ela é a detentora de conhecimentos inexplicáveis. Eles vão precisar de um plano elaborado, pois ela não vai cair nessa clara tentativa de distração. De volta ao Rick, ele sai na porrada com Imhotep, enquanto os manjericões lutam com o exército de Anubis. Já Jonathan luta com Anxunamun de igual para igual, enquanto se distrai para ajudar o sobrinho, e a mulher não lhe esfaqueia nesses momentos, pois não é prevalecida. E quando ela finalmente vai matar Jonathan, Evelyn, revivida, aparece fazendo uma defesa lá Hope Solo, até falo em timing perfeito. O escorpião rei finalmente dá o ar de sua graça. Imhotep vai logo pedindo pinico. Já Rick escapa dali e chega numa sala onde a fada da conveniência deixou tudo desenhadinho pra ele. Ó, aquele cetro é uma lança. E tu é esse carinha do desenho. Até coloquei tua tatuagem nele, olha só. Então tu usa a lança pra matar o escorpião. E Jonathan chega com a arma bem na hora. E aí nessa hora a fada da conveniência já sentou na cadeirinha do diretor e tá dando as ordens. Jonathan arremessa a lança contra o escorpião rei, mas ela é agarrada por Imhotep Barteas, que pega e arremessa a lança contra o escorpião. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. E Rick mata o escorpião segundos antes do exército de manjericões ser destruído. Mas os caras estão com o alarme do relógio ativado hoje, hein? E você acha que pela posição em que Rick estava, assim que o corpo do escorpião desapareceu, ele cairia para a morte? Mas não. Pois quando a cena cortou, o diretor correu para lhe dar uma mãozinha. E por algum motivo, Imhotep, que estava em solo firme, também tá pendurado no abismo. Tá fazendo o que aí, exibido? Evelyn salva Rick. Já Imhotep é abandonado por Anxunamun, que morre logo em seguida. O lugar tá prestes a ser soterrado, porém o amigo do Rick conseguiu consertar o dirigível inconsertável e aparece bem na hora para resgatá-los. Por que não? Fim. O Escorpião Rei. O filme começa com os vilões figurantes se enrolando para matar o prisioneiro Jesup. E bem quando decidem começar a desmembrá-lo, seu irmão The Rock chega para salvá-lo. Te falo em timing perfeito. Mas o melhor de tudo é que The Rock disparou suas flechas de dentro da fumaça, mesmo sabendo que seu irmão estava por ali, acertando apenas seus inimigos. Talvez quem está coberto por fumaça consiga ver do lado de fora. Deve ser a mesma lógica dos espelhos falsos, vai saber. Então o inimigo arremessa facas em Jesup, porém erra os arremessos do homem amarrado. Mas quem pode culpá-lo? Nessa época não haviam óculos. E quando finalmente ele atira um machado que vai acertar o alvo, The Rock prevê que a mira do cara melhorou e joga um inimigo na frente do irmão. Que conveniente. Nosso
herói lança um lustre no líder dos vilões, porém erra do abobado. Então o vilão sai do local seguro em que estava para se posicionar em cima do lustre pontiagudo. Afinal, ficar parado com um chifre apontado para suas genitais só pode dar boa coisa. The Rock usa seu peso e de um inimigo para erguer o lustre e mata o vilão. Então o filme começa a contar a história do rei Menon, que saiu com seu exército a conquistar o deserto. Menon massacrou todos os que a ele resistiam. Mas esse pessoal se ajoelhou pra ele, cara. Tem certeza que tu tá narrando isso, certo? Enquanto isso, The Rock e seus parceiros acadianos são contratados pelas tribos livres para matarem a bruxa vidente de Menon. Eles vão até um acampamento e atacam os vigias. Mas como é que esses guardas pretendiam enxergar alguma coisa durante a noite se estavam cercados por tochas? Fala sério. Será que os vilões não fazem nenhum cursinho? Pelo menos alguém podia explicar pra eles como a pupila funciona. The Rock pega uma flecha amarrada com uma corda e a dispara até o tronco que está no meio do acampamento. Então amarra a outra ponta da corda na sela de seu camelo e desce pela bagaça, fazendo uma tirolesa, sem sequer mover o bicho que subitamente passou a ser puxado pro lado pelo brutamonte de 120 quilos. Quem diria que o camelo também é rato de academia? The Rock cai no meio de uns abobados. Então um figurante vem correndo na direção do herói segurando uma espada. E para detê-lo, The Rock apenas se agacha e faz o maluco virar uma cambalhota. Tá louco? Mas porque o inimigo tentou lhe dar um barrigaço ao invés dele acertar com a espada. Que surpreender! The Rock e seus companheiros chegam ao meio do acampamento, porém ele percebe a armadilha e salta forçadamente para longe das flechas, enquanto seus homens são atingidos. E você acha que os inimigos perseguirão o herói que eles viram saltar? Mas não! Eles esquecem totalmente dele, pois o perdem de vista. E quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? The Rock entra na tenda da bruxa, mas não a mata imediatamente, e desiste de fazê-lo por completo quando vê que ela é boazuda. Meu Deus, ainda bem que ela é uma modelo, se não tinha ido pro saco sem nem ao menos poder se explicar. Ela conta que ele foi traído, então o herói começa a matar um exército de soldados que se aproximam de 1 em 1, ou no máximo de 2 em 2. Pois mais do que isso complica, ninguém quer melar com o filme. Então um abobado com um tridente se aproxima do herói, e um poste de madeira surge atrás de The Rock para que ele fique preso. Olha só, pelo visto aquele ditado parado feito um poste é só para disfarçar. Postes se movem entre cenas. Que ardilosos. Menon aparece e revela que Takmet das tribos livres foi quem contou sobre o ataque dos acadianos. Menon vai matar nosso herói, porém a bruxa diz que The Rock não deve ser morto pelo vilão nem pelos seus homens, senão o feijão vai azedar, vai chover quando tiver roupa no varal e as sextas-feiras vão cair nas segundas. Então The Rock é enterrado do pescoço para baixo ao lado de Arpid, e os soldados atiçam formigas para matarem os dois. Eu vou fugir daqui e você, meu querido, vai ter uma morte horrível por ter me deixado morrer ontem à noite. É verdade. Antes do ataque acadiano, Arpid estava para ser morto queimado, mas acho que cancelaram essa condenação só para que The Rock tivesse quem salvá-lo. Que conveniente. E do nada Arpid desaparece do buraco e surge atrás de um dos soldados, o nocauteando com um porrete. E depois atrás do outro. E tudo com o acobertamento do editor. Ele faz uma parceria com The Rock e na cena seguinte o herói tá fora do buraco e juntos vão para a cidade de Gomorra, que é governada por Menon. The Rock vê o palácio do vilão, então é assaltado por crianças e ao capturar um dos guris, descobre que ele sabe uma passagem secreta para o palácio. E ao entrarem e se verem em apuros, vão parar na sala de um inventor genial, que se revela um aliado em potencial e que conta onde o herói pode pegar Menon de surpresa. Conveniências, conveniências, conveniências. Porém, bem na hora que The Rock vai flechar o vilão, o guri de quem ele havia acabado de se despedir aparece sendo carregado pelos guardas. E por algum motivo isso impede o herói de atirar. Vai entender. Você conhece o castigo por roubo? Todos conhecem, mas mesmo assim esses guardas foram interromper o rei em seu treinamento para que ele decidisse o que fazer com o pivetinho. Fala sério. Por isso esse rei é tão irritado. Até para coisas pré-determinadas ele tem que dar a palavra final. E os guardas quebram um vaso de flores e jogam as frutas do rei no chão para arrancarem a mão do guri ali mesmo. E Menon não fala nada. Faça-me o favor. Como é que um rei tirano deixa esses abobados esculhambarem suas coisas e melarem sua mesa só pra punir um plebeu? Se eu fosse ele, arrancaria a cabeça dos guardas só por terem derrubado minhas laranjas. Então Takmet, que abriu mão de ser o futuro rei de sua tribo, pega um machado pra arrancar a mão do guri, pois estava ali de bobeira e quis ser prestativo. Que atencioso. Já The Rock dá uma flechada no machado, pois não podia matar no início do filme o cara que foi
um dos responsáveis pela morte de seu irmão. Afinal, ele faz parte do elenco principal. The Rock sai correndo dali para escapar das flechas inimigas e retorna para a sala do inventor, onde fica encurralado pelos guardas. Mas não se preocupem com esse animal, pois lá uma catapulta recém-inventada e convenientemente está virada para uma janela e se encontra em uma altura perfeita, e ao ser arremessado o herói cai na cama de um harém, confirmando o que eu já sabia. O inventor é mais um disfarce da fada da conveniência. As mulheres distraem The Rock para tomar suas armas e chamam a segurança. Nosso herói bate nos dois abobados e então aparece o chefe da guarda e seus soldados. Ah, para com esse filme. Esses caras acabaram de sair da sala do cientista que fica no prédio ao lado. Não me diz que desde essa época já havia teletransportador. The Rock usa um gongo para se proteger e mesmo assim os caras disparam suas flechas em sua proteção. Porém, quando eles entram em um corredor e o herói fica com as costas expostas, os abobados não atiram. Meu Deus! Ainda bem que eles não fizeram o contrário. O protagonista passa pela porta e cai de uma altura enorme. E o filme quer que a gente acredite que por ele atravessar uma janela de madeira e uma cortina, seu choque com o chão não é capaz de lhe causar nenhuma lesão. Então tá bom. E o local onde The Rock caiu é o banheiro onde a bruxa está tomando banho. E a essa altura do show de conveniências, claro, por que não? Então, vai tentar me matar ou vai ficar só olhando? Ué, tu é evidente que algumas cenas atrás sabia até que ele tava de calcinha fio dental. Então o que aconteceu? Teus poderes vão embora quando lava o joelho? Então ele escuta os soldados batendo na porta e entra na banheira da mulher, fazendo você achar que ele a fará de refém pra escapar, mas não. Pois o ralo da banheira é grande o suficiente para os dois passarem, e eles já saem em uma fonte da rua. Tá louco? Como é que o abobado sabia desse túnel conveniente? Por acaso antes de ser assassino era encanador? Os alarmes da cidade tocam e vários soldados passam por The Rock e a bruxa, mas nenhum deles presta atenção no brutamonte que tá todo encapuzado. E pra piorar a bagaça, os porteiros da cidade só fecham os portões quando o herói passa. Deviam estar pensando, deixa esse gigante passar pra não ter confusão. Ia ser muito azar nosso se ele fosse o tal acadiano. The Rock encontra o seu camelo e Arpide. Então eles partem de lá com a bruxa. Durante a noite ela tenta fugir, cai e percebe que está com o tornozelo amarrado a The Rock. Mas como é que essa mulher pode ser considerada vidente se ela não vê nem o que todo mundo vê? E quão sutil o herói precisou ser para amarrar a mulher sem que ela acordasse? Por que me ajudou naquela noite na tenda? Eu sabia que você era o homem que podia me ajudar a fugir. Então por que tá fazendo todo esse fiasco agora? Não vai me dizer que só tá fingindo querer escapar pra que ele não pense que tu é facilzinha. The Rock faz as pazes com a bruxa. No dia seguinte, nosso herói percebe que os soldados de Menon estão se aproximando. Então deixa seus companheiros no alto de uma duna e vai pra cima dos vilões. Porém, antes de chegar, a galera é envolvida por uma tempestade de areia. Olha só, The Rock calculou a velocidade dele e dos inimigos, a distância que os separava, a distância em que estavam da tempestade e a velocidade em que ela se aproximava, resultando em um encontro em um timing perfeito. Esse cara não devia ser assassino. Com uma matemática dessas, tinha que ser engenheiro. Os vilões entram em uma caverna atrás do herói. Mas isso não é areia movediça, é areia corrediça. Venham comigo. E nenhum dos soldados que estavam a alguns passos de distância escutou isso, pois ficam com esses turbantes tapando as orelhas, mais as ceras dos ouvidos, assim vai ser difícil mesmo. Então um terceiro soldado estranha a sombra ao seu lado, e The Rock remove o turbante que estava usando para se disfarçar, para só então matar o abobado. Afinal, o inimigo não podia ir pro inferno com dúvidas de quem o mandou pra lá, não é mesmo? Então um abobado toca em uma espada cravada no chão e é içado por uma corda que o faz atravessar um buraco no teto. Ah, faça meu favor. Que tempo o The Rock teve para armar essa armadilha? Não vai me dizer que ele tá tendo o apoio do editor. Ele acaba com o último dos inimigos do lado de fora da caverna. Então no dia seguinte, enquanto caminham pelo deserto, enxergam uma explosão e um maluco saindo dela. Minha senhora, que ótimo vê-la aqui neste lugar desolado. Tão isolado que esse encontro até parece ser obra da fada da conveniência. E se você quer saber como o cientista bobado conseguiu escapar às pressas da cidade levando seus materiais quando os soldados o procuravam por traição e os portões já haviam sido fechados, problema seu. O filme não lhe deve explicação. E no pouco tempo que passou nesse deserto enquanto é procurado pelos guardas, o cientista foi capaz de terminar de desenvolver a pólvora, que será
será muito útil na batalha de nossos heróis contra o vilão. E sorte a deles que o cientista é um workaholic. Então o grupo vai tomar água e é capturado pela tribo de Baltazar. Nosso herói sai na porrada com um outro gigante e mesmo trocando golpes violentos, nenhum dos dois fica sequer com um hematoma, pois o filme não tinha dinheiro para mais maquiagem. Fazer o quê? The Rock faz as pazes com o adversário. Então a bruxa tem uma visão que o povo será massacrado. Procura o herói para descabelar o Coringa e parte durante a noite para voltar pro lado de Menon. Mas por que, meu Deus? Não é como se sua volta fosse fazer o vilão desistir de acabar com The Rock e de aniquilar as tribos livres. Sem contar que a tropa de Menon estava prestes a se rebelar contra o cara por ele ter perdido a bruxa. Mas acho que ela não tinha como saber disso. Ela não é vidente. Então Arpide chega ao palácio com uma carroça. Um dos guardas vai ver o que tem dentro e descobre que Baltazar, aquele irritadinho que qualquer provocação já o fazia querer matar para defender sua honra, está entre as mulheres, maquiado e transvestido. Então tá bom. Já um dos guardas da muralha vê um gancho ser lançado ao seu lado. Porém, quando ele chega na bagaça, The Rock já escalou a enorme parede, pois o herói tem cruza com o Homem-Aranha. Menon manda Takimet reforçar a segurança e fechar a cidade. Porém, acho que o abobado esquece do portão pelo qual a carreta dos heróis acabou de entrar, pois os mocinhos ficam conversando na entrada e ninguém aparece para estragar a festa. Já Menon percebe que a bruxa tá cheirando a sabonete de motel e resolve fazer um teste para ver se ela continua poderosa. Ele coloca 4 cobras em um conjunto de 6 urnas. E você acha que pela mulher tá demonstrando nervosismo ela acabará picada? Mas não. Ela sai com a serpente na mão, pois na mesma noite que supostamente perdeu seus poderes, também aprendeu a manusear cobras. The Rock surge e sai na espadada com o vilão. Então os guardas do palácio aparecem e Menon manda que matem a bruxa. Mas adivinha? A mulher que foi criada no palácio como uma prisioneira de luxo desde criança sabe lutar com espada. Por que não? Então Menon captura a mulher ele mesmo, mas não a mata, pois ele mandou seus servos fazerem isso. E se ele fizer, vão pensar que é favor e o favor de hoje é a obrigação de amanhã. The Rock vai atrás de Menon. O vilão empurra a bruxa que cai sobre a mesa de janta batendo a cabeça em uma pedra que havia por ali e desmaia. Tá louco? Devia ser um pão velho. Como é que os caras deixam chegar a esse ponto? Enquanto isso, Takimet avança de cavalo por um corredor do castelo para atacar Baltazar. Porém, como Baltazar estava lutando agora há pouco no alto da torre ao lado de The Rock, podemos deduzir que Takimet subiu com esse bicho pelo elevador. Baltazar mata Takimet. De volta a Menon, ele derruba The Rock aos seus pés, mas espera o herói se levantar, pois seria covardia matá-lo deitado. Então um arqueiro aparece e acerta uma flechada no herói. Porém, quando o vilão vai finalizar o trabalho, é morto pela espadachim bruxa vidente. The Rock tira a flecha de suas costas e bem quando todos seus aliados estão prestes a serem massacrados pelo exército do vilão, The Rock mata Menon e Arpide explode a pólvora que colocaram embaixo do castelo, levando tudo pelos ares. Te falo em timing perfeito. E o fogo figurante-ofóbico mata todos os guardas que estavam avançando em Baltazar, porém não atingem o herói, já que ele vai para trás de uma parede e o fogo não tem visão periférica. Quem diria? Já Arpide e o cientista, que estavam a alguns metros de distância da pólvora quando a explodiram, escapam ilesos, pois a base da explosão sempre é o local mais seguro para se ficar. Isso é física. Então The Rock vira o rei da bagaça. Você agora é rei, Acadiano. E dos bons. Como é que tu sabe? Ele nem começou a governar. Daqui a pouco ele aparece com dinheiro na cueca e tu fica com a cara no chão. Então a bruxa diz que continua com seus poderes de vidente. Fim. A múmia. Tumba do Imperador Dragão. O filme começa com o Imperador Jet Li mandando a feiticeira com quem pretende se casar e o general Ricardão Chan procurarem pelo livro da imortalidade. Porém, ao encontrarem a bagaça, Ricardão e a feiticeira comemoram afogando o ganso. E apesar de estarem apaixonados, eles voltam ao Imperador. Pois não é como se o cara que é famoso por trucidar todo mundo não fosse aceitar de boa tomar um pé na bunda. Não é mesmo? A feiticeira realiza um encantamento para o vilão, que em retribuição mata Ricardão e lhe enfia uma faca, mas não em um ponto vital para que possamos ter um filme. Que atencioso! Então a mulher faz o abobado chorar areia e sai do castelo sem ser impedida pelos soldados, pois em briga de imperador e feiticeira ninguém mete a espada. O feitiço jamais poderá ser desfeito.
O Imperador irá voltar para escravizar a humanidade mais uma vez. E a feiticeira não poderia nesse meio tempo fazer um feitiço que o matasse de vez? Ou fazer um que ele voltasse ao normal e ao mesmo tempo ela enfiasse o punhal em seu peito? Que mania é essa desse pessoal sempre fazer as coisas pela metade? Então o filme corta para o futuro. Pode tentar, mas não vai escapar. Rick O'Connell tá falando isso pros peixes que pretende pescar, mas olhando pro horizonte, não pra água, só pra que a gente interprete errado. Que ardiloso. E Rick tem dificuldades até pra lançar a linha de pesca. Quem diria que esse guerreiro matador de múmias é um baita tabacudo? Ou será que é só pra fazer graça? Enquanto isso, Evelyn narra uma passagem de seu livro em uma livraria e, meu Deus, como tá diferente. Que eu me lembre, não tinha cirurgia plástica nessa época. A mulher vai jantar com Rick e revela que o público está lhe cobrando uma nova história envolvendo múmias. Mas você prometeu ao editor um terceiro livro. Eu sei, mas passo noites inteiras olhando para as páginas totalmente bloqueada. Então que bom que uma nova múmia vai surgir para tu poder cumprir com esse contrato. Estou tão feliz por ter achado um hobby que não envolva armas. Quer dizer que Rick esqueceu de tirar a bala, o cozinheiro não viu o buraco do tiro e o pedaço que a mulher cortou circulou perfeitamente o metal sem tocá-lo. Então tá bom. Já Alex e sua turminha de exploradores invadem a tumba do Imperador Jet Li e, apesar de quase serem mortos em uma armadilha e encontrarem um cara que não teve a mesma sorte, eles continuam a andar pelo lugar sem nenhum cuidado, pois sabem que todas as armadilhas são destinadas aos figurantes sem nome. Alex desvenda um puzzle e encontra a cova do Imperador. E se você quer saber como o abobado que foi petrificado em sua sala foi parar dentro da estátua do condutor da carruagem, problema seu. O filme não lhe deve explicação. Mas que reflexo! Ele tem o sentido aranha ou seu terceiro olho enxerga? Então a ninja Chun-Li o derruba e uma pedra desce em direção da cabeça do herói, que se esforça para puxar um vaso para bloquear a pedra, torcendo que o vaso resista, e depois joga a mulher pro lado e tira a cabeça do caminho. Tá louco? Por que não tentou de primeiro empurrar para longe a mulher que pesa uns 50 quilos? Não achou que seria tão fácil? Chun-Li se prepara para atirar uma faca em Alex. Porém, Roger atira na mulher, afastando. Para com esse filme. Se ela não matou o Roger, por que diachos se esforçou tanto para matar Alex? A lei de proteção ao idoso é a única que ela respeita? Vamos lá, professor. Temos muito trabalho a fazer. Eu não sei o que é pior. Se é o cara querer continuar a escavação sem nem ver se o inimigo realmente foi embora, ou se é a guria que se preparou por 2000 anos para proteger a humanidade do Imperador, fugir com uma cara de eu não sou paga o suficiente para isso, só porque tem um velho míope armado. Enquanto isso, o casal O'Connell recebe uma visita de Adolfo. Infelizmente, estamos aposentados do ramo da espionagem. Ramo da espionagem? Mas quando é que vocês foram espiões? Será que eu pulei algum filme? Então o cara diz que o olho de Shangri-La deve ser devolvido ao Museu de Xangai. Mas nossos heróis não aceitam a missão, pois prometeram seguir o clichê dos heróis que recusam participar da aventura para aceitar logo em seguida. Olha, ela tem um irmão que mora em Xangai. Jonathan! Não seria uma irmã chamada Fada da Conveniência? Nossos heróis vão pra China e se encontram com Jonathan. Eu não sabia que ele estava aqui. Quem tá aqui? E Alex é esbofeteado para dentro do salão bem na hora. The Fallen Timing perfeito. Então Rick se intromete para proteger o filho. Agora, cachorro louco! Ricochete O'Connell! Olha que mundo pequeno. Nossos heróis discutem, pois Alex se tornou o jovem intragável que precisa ter em todos os filmes. E no dia seguinte vão juntos ver o sarcófago do Imperador, que agora tá no museu. A frase descanse em paz não quer dizer nada para vocês, não? Pelo visto não, mas também, quem é que ficaria traumatizado só por ter passado por várias experiências de quase morte enfrentando múmias? Então Roger aparece e pede pelo olho. Isso? Maravilha! Rick deixou de ser um tabacudo, mas por que não trouxe a joia na caixa ornamentada? Foi só pra mostrar que voltou ao normal? Então Roger revela que ele é do mal e que está trabalhando com o General Yang. Não.
O olho pertence ao povo chinês. Você não pode fazer isso. Ah, eu não sabia. Então isso é errado. O olho contém o elixir da fonte da vida eterna. Preciso que a senhora abra. Mas tu acabou de dizer... Acho que sua missão aqui acabou, senhor e senhora O'Connell. Então te decide, cara. O pessoal já estava encerrando o expediente. Agora, porque Evelyn, que é só uma das várias especialistas em hieróglifos egípcios, saberia ler chinês arcaico. É sério que tu não encontrou nenhum compatriota para fazer isso? Já Chun-Li observa o que tá acontecendo. Você não ligou pra mim depois do nosso encontro. Ah, faça-me o favor. Tu viu a mulher antes dos vilões interpelarem teus pais? Então como é que só a alcançou agora? Tava com vergonha de falar com ela? E como é que não ouviu a algazarra que os vilões estão fazendo e os gritos da tua mãe? Aquelas areias entupiram teus ouvidos? Podemos conversar? Ou podemos salvar seus pais? Por que tu liga pra eles? Tua missão não é impedir a todo custo que o imperador volte à vida. Tá na cara que tu só recebeu essa missão porque tem costas quentes, pois te falo em incompetente. Mas o pior é que Roger sequer pergunta onde está Alex. Se ele esqueceu da existência de seu colega, esse Alzheimer tá um horror. Acabe com ele. Mas a arma já não estava engatilhada e Roger vai apertar no gatilho lentamente, só para que Alex tenha tempo de salvar Rick. Que atencioso! Sem contar que Rick estava de costas para Roger, então o vilão engatilhou e o herói se virou de frente para ele. Porém, quando Alex saltou em Roger, Rick apareceu novamente de costas para o inimigo. Se ele continuasse girando assim, ia acabar tonto. Já o General Yang, que ia desperdiçar a poção na múmia errada, ao ser empurrado, joga o líquido na estátua que está conduzindo a carruagem e acaba acertando o verdadeiro imperador. Olha só, se Chun-Li não tivesse feito nada, o imperador não seria revivido. Mas para azar da mulher, os vilões fecharam parceria com a fada da conveniência. A múmia acorda e parte de lá em sua carruagem, e ao fugir pela cidade, abre um rombo no carro de Jonathan. Mas qual é o tamanho de Xangai? Hoje a cidade abriga mais de 26 milhões de pessoas, mas naquela época devia ser do tamanho de um ovo. Já nossos heróis, que roubaram um caminhão de fogos de artifício, disparam um míssil na múmia, que golpeia a bagaça lançando contra um bonde cheio de figurantes. Mas não se preocupem com esses animais, pois para que você não culpe os protagonistas pelas mortes, todos saem ilesos. Meu traseiro tá pegando fogo! O quê? Jonathan não percebeu o fogo se alastrar das suas nádegas, pois pensou que fosse só mais um ataque de suas hemorroidas. Eu acho. Já Evelyn diz que vai pegar um atalho e taca o caminhão em uma parede. Quem diria que o atalho a que ela se referia era pro paraíso? E mesmo estando aí pela primeira vez, o atalho de Evelyn os leva aos vilões. Ela deve estar acompanhando pelo GPS do celular. Vai saber. Porém, nessa escolha de caminho, Jonathan tomou uma tijolada a 1000 por hora na testa. Agora, além de pegar a múmia, nossos heróis terão que achar um médico para tratar do traumatismo e queimaduras desse cara. Se ele não tá em coma, deve estar agonizando de tanta... Cadê o Rick? Já Alex atira no imperador, que contra-ataca. Tá louco? A múmia controla 5 elementos, mas o melhor golpe que pensou foi arremessar o próprio rosto no inimigo. Então tá bom. Já Evelyn é obrigada a pular do caminhão, caindo no asfalto, sofrendo uma fratura que lhe obrigará a fazer uma cirurgia e 50 sessões de fisioterapia. Mentira! Tá achando que ela é figurante? Ela nem ralou o joelho. A múmia escapa e nossos heróis se reúnem. Meu nome é Lin. Minha família vem guardando a tumba do imperador há séculos. Mas mesmo assim não sabia que a múmia verdadeira era a que conduzia a carruagem e não a que estava no caixão. Vocês têm feito um ótimo trabalho. Parabéns! Nossos heróis descobrem que o imperador está indo para o Himalaia. Pro Himalaia só de avião. Que bom que o amigo do Rick, que ele acabou de reencontrar em Xangai, é piloto e está disponível para levá-los imediatamente para lá. É conveniência que se chama. O piloto tenta aterrissar na montanha e o avião avança com tudo para o penhasco, mas ao ver que vai cair, a aeronave planta uma bananeira e para. Por isso que eu só ando em aviões que lutam capoeira. Nossos heróis avançam pelo inverno rigoroso e param para acampar. A minha mãe tá achando que você e eu temos alguma coisa. Mas nós não temos nada. E o guri fica abalado, pois como é que ele já não estaria apaixonado pela mulher depois de 2 encontros? Sendo que no primeiro ela tentou matá-lo. É quase como se já fossem casados. E no dia seguinte
seguinte, nossos heróis encontram o templo que indica o caminho para Shangri-La. Vai, você está livre, Geraldina. Mas por que tu tá mandando o Yak embora? Viu no roteiro que não vão voltar pro avião? Então o universitário Alex mostra pra Rick seu inexplicável arsenal. Onde arrumou isso? Assaltou um quartel? Não, eu pedi emprestado pro editor. Enquanto isso, o imperador fala para o general Yang provar que tem algum valor. Fala sério, o cara te reviveu, te deu um exército e a joia que indica o caminho pra imortalidade. Se isso não serve pra ser teu funcionário do mês, o que tu deixa pros outros figurantes? Os militares atacam o grupo de Rick. Já Chun-Li brada em mandarim Shen AliExpress Mulan Bruce Lee Jack Chan. E vários Yetis aparecem. E a mulher conversa tranquilamente com eles, pois os militares são do mal, mas não mal educados. Cuidado! Chun-Li fala cuidado, mas o cara que aparece vem praticamente de suas costas. Será que assim como a Alex, ela também mantém o olho de trás aberto? E eu não sei o que é pior. Se é o cara armado se aproximar pra apanhar, ou é Evelyn, ao invés de atirar nele, preferir dar as mãos para Chun-Li e ficar na torcida para que a guria entenda o que ela quer fazer, e que o golpe sincronizado que nunca praticaram dê certo. Já o Yeti Maurício dá um chute em um militar, fazendo-o voar por cima do portão e então comemora com seu amigo, pois é como se tivesse feito um gol de futebol americano. Olha só, até esses bichos têm pay-per-view. Já o imperador aparece e faz com que várias estacas de gelo surjam do chão à frente, atrás e ao lado dos heróis, mas nunca embaixo, pois seria perigoso. Imagina se empala os caras. Rick escala a torre para impedir a múmia de chegar no topo, enquanto o Alex tenta atrair a atenção do monstro. Tô aqui! Tô aqui! Por que tu tá atirando pra cima e não no bicho? Acha que dar tiro na cara dele não chamaria mais atenção? A múmia coloca a joia no topo e descobre o caminho para a fonte da vida eterna. Então Alex sai de seu esconderijo pra tirar uma dinamite, sabe-se lá onde. Pois o que o guri quer mesmo é ver se seu pai se sacrificaria por ele. Pois ninguém é tão besta pra ficar de costas pro inimigo de quem acabou de fugir. A explosão gera uma avalanche que soterra todo mundo. Nossos heróis são tirados de debaixo da neve pelos Yetis e você acha que o imperador que controla os elementos da natureza vai logo brotar do gelo. Mas não, pois esse friozinho lhe deu uma preguiça. Eu consegui! Eu ainda tô vivo! Quer dizer que o diamante que foi arremessado pela avalanche parou perto de Jonathan, que o encontrou enquanto corria pela vida? Claro, por que não? Já Evelyn percebe que Rick não está bem. Temos que levá-lo para Shangri-La agora, é nossa única chance. Ela não estava junto quando ele foi ferido, então não vai perguntar o que aconteceu. Não quer nem ver qual é o ferimento e se precisa de cuidados imediatos. Acha que o cara aguenta na base do protagonismo? Mas a pior parte é que Rick, que teve pulmão e intestinos perfurados, aguenta uma viagem nessas condições. Vantagem de estar no pôster do filme. Nossos heróis chegam a Shangri-La e Alex corre em direção da fonte sem dar bola pra mulher que vai em sua direção com uma espada. Mas vai ver, ela é invisível pra bestas e não nos contaram. Chun-Li protege o guri e descobrimos que a tal mulher é a feiticeira Yu Chun Lien Zi-Yuan, ou Zizi para os íntimos. Ele deve descansar. Vamos levá-lo aos meus aposentos. E nesses milhares de anos nessa caverna, ela aprendeu inglês. Será que foi pelo Duolingo? Já o general Yang, que foi pego com tudo pela avalanche, tá vivinho da Silva. Quem é que precisa de Yetis quando você pode contar com o editor? De volta aos nossos heróis, Zizi conta que já enfrentou o imperador. Eu teria morrido nas mãos dele também, se os Yetis não tivessem me encontrado e me trazido para essa fonte. Mas que véia mentirosa! Tu tomou uma facada em Ningxai, que fica a 2.332 quilômetros do Himalaia, onde vivem os Yetis, e quer que a gente acredite que percorreu esse caminho a cavalo. Quando chegasse aí, o problema não era nem mais a facada, mas sim o calombo que surgiu nas tuas nádegas. Então Alex descobre que Chun-Li tem mais de 2.000 anos. Eu não me incomodo em namorar uma mulher mais velha. Infelizmente não podemos ficar juntos. E por que ficariam, meu Deus? O que vocês fizeram além de lutar um contra o outro e enfrentar a múmia? Sem contar que havia mais química do Jonathan com o Yak do que entre esses dois. Então o imperador aparece pegando Zizi de surpresa. A mulher passou mais de 2.000 anos vigiando o lugar, mas quando ficou sabendo que o imperador estava a caminho, se distraiu porque a filha quer namorar. Prioridades, pessoal. Mas o
quê? Tá pisando no vestido? A múmia entra na fonte, vira imortal e foge de lá levando Chun-Li. Mas eles já estão voando, é tarde demais. O cachorro louco dá de 10-0 num dragãozinho de 3 cabeças. Mas até vocês conseguirem um rádio para se comunicar com o cara, ele conseguir decolar, encontrar vocês, arranjar um lugar para pousar, o dragão já chegou no exército muito... Vambora, a 90 graus. É pra eu parar de beber? Não, isso é pra eu começar daqui a pouco. O cachorro louco calculou mais ou menos 1 hora de vantagem pra vocês. Aproveita isso pra dar o troco pra ele na tumba. Mas o dragão tá vindo com o freio de mão puxado. O exército de terracota só será indestrutível se cruzar a Grande Muralha. Ah, faça-me o favor. Primeiro foi, se revivido, o imperador será indestrutível. Aí o revivem. Se o imperador chegar à fonte de Shangri-La, aí sim se tornará indestrutível. Aí o cara chega. Se o imperador reviver o exército, ele dominará o mundo. Aí o cara revive. Se o exército ultrapassar a muralha, será indestrutível. Só quero saber qual vai ser a próxima. Se abrirem uma pastelaria em São Paulo, serão invencíveis. Já Jet Li revive seus soldados que saem de passagens secretas no chão, sem que o filme explique como os caras que foram petrificados no pátio do castelo foram parar ali. Mas nessa altura do campeonato, quem se importa? Então Jet Li revela que quando eles ultrapassarem as muralhas, se tornarão indestrutíveis. Mas como é que ele sabe disso se nunca leu o livro da feiticeira? Aprendeu por osmose? Eu os invoco aos centenas e aos milhares. Mas por que tu não fala em mandarim que nem o Jet Li? Esses mortos devem estar tudo pensando, essa maluca tá falando, deixa eu colocar no Google Translator aqui. Mas mesmo assim os mortos despertam e que maravilha que foram enterrados com suas armas. Sair no soco com os lanceiros do Jet Li não seria legal. E os mortos cercam a família O'Connell. Yuan, tá com a gente, tá? Yuan. De todos os zumbis que podiam correr para arrancar a cabeça dos nossos heróis, logo Ricardão, que conhecia Zizi, foi quem resolveu atacar. Que conveniente. Já o exército do imperador atira flechas nos mocinhos que procuram abrigo. Oh, minha camisa favorita. Mas tava folgada, hein? Tu emagreceu? Então nossos heróis começam a atirar nas múmias que ao receberem um disparo se esfarelam. Fala sério? Quer dizer que quando as múmias passarem as muralhas serão indestrutíveis, mas antes de passarem serão de porcelana? A briga dos mortos começa e Jet Li vai duelar de espada com Zizi, pois se transformar em dragão e cuspir fogo na mulher seria apelação demais. Então ela se sacrifica para pegar o punhal do vilão. De repente 2 aeronaves aparecem. Uma está com Jonathan e o cachorro louco, e a segunda, sei lá, ela só apareceu para ser destruída e ninguém fala a respeito. Será que foi um delírio coletivo? Que curioso. Se arrepende de alguma coisa? Não, nunca. Nem de ter confiado no Roger, ou de ter assinado pra esse filme. Conta outra. Então o exército vai em massa matar nossos heróis. Porém Alex e Chun-Li aparecem bem na hora para salvá-los. Eu já falei timing perfeito hoje. Já Rick pega o punhal com a moribunda Zizi e vai com Alex atrás do imperador, enquanto Jonathan atira despretensiosamente do avião uma bomba e a bagaça cai bem no carro dos inimigos, pois era teleguiada, eu acho. De volta a Alex, ele encontra o imperador distraído. Ah, tu chamou a atenção do cara que tava distraído para distraí-lo pro teu pai. Ótimo plano. Parabéns. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. E o grito foi porque tu não queria pegar ele de surpresa ou foi por cacuete? Jet Li remove a faca das costas e a lança contra Rick, e a bagaça ao bater em uma estátua quebra, pois é feita de vidro, eu acho. Já Evelyn e Chun-Li caminham sabe-se lá por onde e são atacadas pelo general e sua assistente. Mas esses abobados não morreram com um míssil, e a sobrevida que ganham é só pra serem mortos esmagados de forma bizonha. Se é que vão morrer, né? Daqui a pouco voltam achatados. Luta, que nem macho! E Jet Li aceita o desafio de Rick mesmo sem entender inglês, pois de que outra forma conseguiriam derrotá-lo, não é mesmo? O vilão é morto e seu exército desaparece, assim como o exército dos zumbis dos mocinhos. Já nossos heróis vão para uma festa. Dança muito bem pra alguém da sua idade. Alguém me aconselhou a não ficar esperando a eternidade. E o Keiko? Sem contar que o cara te deu esse conselho ontem, então que tempo tu teve pra colocar o conselho em prática? E pra finalizar a tosqueira, Jonathan nos avisa
avisa que vai pro Peru com o diamante, pois gosta de lugares aleatórios, e porque lá foram descobertas mais múmias e o filme pode fazer piada com isso. E horrores. Fim. A múmia. O filme começa na Inglaterra em 1127 d.C., com os cavaleiros templários sepultando um colega com uma pedra preciosa. Se fosse no Brasil, essa pedra já sumia em 1500. Chegamos aos dias de hoje e o cemitério secreto é encontrado por um grupo misterioso. O filme retrocede até a época dos faraós e conhecemos Ahmanet, uma garota que está destinada a herdar o trono, mas que perde o posto assim que seu irmão nasce. Querendo o trono de volta, ela vende a alma para Set, o deus da morte, para matar seus familiares e se tornar a faraó. E o deus da morte aparece e entrega uma faquinha pra ela. Tá louco? Esse foi o pior acordo da história. O bicho podia ter dado um revólver, pelo menos. A Ahmanet ganha umas lentes de contato esquisitas e umas tatuagens de rena de brinde e sai pra matar seu pai e irmão. E pra selar o acordo com Set, ela tem que trazer o espírito do deus da morte para o nosso mundo. Mas a Ahmanet fica se fresquendo toda e é capturada e mumificada viva. E eu achando que tinha vindo poderes especiais com a tatuagem e o olho duplo, mas não, era tudo enfeite mesmo. Chegamos aos dias de hoje, somos apresentados ao nosso protagonista, o sargento Nick, e seu fiel escudeiro Cabo Vale. Eles estão atrás de antiguidades para vendê-las no mercado negro. Eles entram em confronto com os terroristas e, quando menos se espera, abandonam as armas para se esconder. Mas que tipo de militares são esses? Vale pede apoio aéreo e o exército aparece imediatamente soltando uma bomba no lugar, afugentando os terroristas e criando uma cratera que quase engole os abobados. O comandante chega e dá uma bronca nos dois, acusando-os de roubarem relíquias milenares. Mas não se preocupem, eles são tratados apenas como meninos arteiros e esse crime não gera punição. A arqueóloga doutora Jane Hasley chega e já vai grudando um taponaço na cara de Nick. Mas como violência contra homens não é levada a sério, ninguém diz um ai sobre isso. Jane acusa Nick de tê-la roubado depois que fizeram amor. Como punição, Nick e Vale são obrigados a descer com Jane na cratera que abriu, pois o comandante acredita que há relíquias lá embaixo. É isso mesmo. Ele manda ladrões confessos procurarem por tesouros. 2 palavras para você: parabéns. Eles descem no lugar que pinga mercúrio do teto e por algum motivo Jane acredita que estejam dentro de uma prisão. Jane quer ver o que há dentro da lagoa de mercúrio antes que os terroristas retornem, e Nick dá um tiro em uma corda que suspende o sarcófago que está submerso. Se isso é uma prisão perpétua, não deveria ser melhor ter uma armadilha no lugar de um mecanismo que libera o prisioneiro? O grupo é atacado por aranhas. Vale é picado e começa a atirar com um fuzil nos aracnídeos, mostrando que o exército americano não tem psicotécnico. E por que ele levou um fuzil é outra pergunta que fica sem resposta. Nick manda Vale parar de atirar e as aranhas param de atacar também. Afinal, quando um não quer, 2 não brigam. A galera embarca no avião com o sarcófago e Vale começa a ter reações à picada da aranha. Mas o homem, que é escandaloso com tudo, não avisa seus colegas e começa a se transformar. Nick acorda de um pesadelo com a múmia e vê Vale tentando abrir a tumba. O comandante dos militares pergunta para Vale o que ele tá fazendo, mas o cabo tá visivelmente perturbado. Qualquer idiota teria cuidado com uma pessoa armada com uma faca nesse estado, mas o militar imbecil vai de peito aberto e sequer percebe o olho demoníaco no subordinado. O comandante não tem nenhuma reação de defesa e é esfaqueado 2 vezes. Esse aí não fez o curso de autodefesa do exército. Hora dos militares figurantes entrarem em ação. Eles apontam suas armas para Vale, mas são facilmente desarmados por Nick, que tenta defender seu amigo sem perceber que o cara pirou na batatinha. Nick se obriga a matar Vale, mas os problemas não acabaram. O avião entra em pane e os pilotos voam em direção a uma nuvem de corvos que atravessam as janelas, matando os pilotos. Flutuando como se estivessem no espaço, Nick vai atrás de paraquedas e só encontra um, me fazendo perguntar onde é que vai todo o dinheiro do exército americano. Um rombo se abre no avião, mas eles não são puxados pela despressurização. Nick salva Jenny e fica para morrer. Ele podia ter se agarrado a ela, já que paraquedas aguentam até 300 quilos. E Tom Cruise tem o peso de uma criança, mas assim a cena fica mais legal. Nick acorda no necrotério sem nenhum arranhão. Tudo bem que o cara pode ter se regenerado com algum poder mágico, mas ele virou autolimpante também, porque se alguém lavou ele, com certeza teria visto seu corpo se regenerando e teria feito um estardalhaço. Bom, a não ser que a pessoa responsável tenha sido a Megan, de cadáver. A médica legista chega com a Jenny na sala e a médica fica envergonhada de ver Nick pelado. Fala sério. Ela viu o cara morto pelado, qual é a diferença? Ele só pode estar com a barraca armada agora. 2 policiais são enviados para averiguar o lugar do acidente. Um deles encontra a múmia e gruda seu rosto no cadáver para ter uma melhor visão. Onde é que eu já vi isso antes?
Ela ataca o primeiro policial e quando o segundo se aproxima, ela dá um beijinho com aquele bafo de quem não escova os dentes há milênios e suga toda a vida do cara. Enquanto isso, Nick, que há minutos atrás estava em um necrotério dado como morto, agora se embebeda num bar como se nada tivesse acontecido. Pra quem não sabe, isso é chamado de coma alcoólico reverso. Nick vê o espírito de Vale e vai conversar com ele no banheiro. Nick faz o clichê do cético que acha que está ficando maluco mesmo que ele tenha revivido mais rápido que Jesus Cristo. Nick sai do bar sem pagar a cerveja e é perseguido por vários ratos, que devem trabalhar pro dono do estabelecimento caçando caloteiros. Nick é acordado por Jenny. Os ratos eram só uma alucinação, ou uma ótima desculpa para deixar a mulher pagar a conta. Nick diz que eles devem ir atrás dos destroços do avião, enquanto isso a periguete da múmia sai beijando geral, ficando mais poderosa. Nick vê a múmia sofre mais uma alucinação e acorda no altar da igreja, e Jenny leva meia hora para perceber que está falando sozinha. Nick é capturado pela múmia, mas não se preocupem. Para ela conseguir torná-lo deus da morte, ela precisa da adaga mágica que pode estar em qualquer lugar do mundo. Tá de sacanagem com a gente. A múmia tenta apunhalá-lo, mas está faltando a pedra da adaga. Ela pode sentir a adaga, mas esse sexto sentido não mostrou pra ela que o brinquedo tava quebrado. Fala sério. A múmia e os zumbis escutam a porta ranger e se viram. E a Jenny tá no meio da igreja, ou seja, ela abriu a porta e correu pro centro da igreja enquanto a porta rangia, e só quando as múmias se viraram ela percebeu a fria em que se meteu. Que curioso. Nick manda a Jenny correr, a abobada obedece, mas é rapidamente alcançada pela múmia que a lança longe, em vez de lhe dar o beijo fatal, pois ela não beija garotas. Mas então escuta a música I Kiss a Girl and I Like It e muda de ideia, mas Nick já se livrou de seus zumbis e salva a mulher. Olha que timing perfeito. Nick e Jenny saem correndo da igreja, só que cada um vai para um lado. Olha que genial. Jenny muda seu trajeto, nos mostrando quem manda nesse casal. Nick dirige enquanto Jenny reclama que o cara ia deixá-la para trás. Minha filha, ele já te salvou 2 vezes, para de encher o saco. Os dois descobrem que a múmia está influenciando Nick e Nick se dá conta que eles voltaram para a igreja. Tudo bem que Nick está sendo controlado e não percebeu que estava voltando, mas qual é a desculpa da Jenny? Tá louco? Os zumbis tentam invadir o carro e quando Jenny tenta ajudar acaba acertando chutes na cara de Nick. Fala sério, nem a Sakura é tão inútil. O carro capota e Nick cai para fora. Ele pega um pedaço de pau para enfrentar um monstro imortal, com poderes tão diversos que podia fazer parte da tropa de Thanos. E Jenny lhe dá maior força, bota a amiga da onça. Como esperado, Nick é arremessado como uma peteca e a múmia apresenta mais um poder, o do teletransporte, ficando cara a cara com a Jenny, que é salva dessa vez por um exército que os encontra no meio do nada. Olha que conveniente. Nick toma um dardo tranquilizante no peito e vamos para Londres. Nick é levado para o escritório do Dr. Henry Jekyll. E se você não sabe quem é esse cara, eu resumo. Ele é o primeiro Hulk. O cara se transforma num monstro chamado Mr. Hyde. Dr. Jekyll diz que sabe tudo sobre Nick e então se lembra que precisa tomar seu medicamento ou vai se transformar no monstro. Agora, porque esse louco esperou até a última hora para tomar o remédio, não faço ideia. Dr. Jekyll leva Nick para ver a múmia. O doutor explica que eles são um exército treinado para combater o mal e que Jenny é um deles. A mulher que precisa ser salva a cada 15 minutos e congela quando se depara com um monstro é uma guerreira da humanidade. Por isso que não dá para mentir no currículo. A múmia de 10 mil anos entra na mente de Nick e começa a safadeza. As descrições de Papa Anjo são atualizadas e Jenny fica com ciúmes. Que bonitinha. Os caras que combatem o mal encontram a pedra e Dr. Jekyll chama Nick para tomarem uma cachaça. Jekyll explica que enquanto Nick viver, a maldição continuará, então ele deve ser morto. E da onde ele tirou essa ideia? Do roteiro, que precisa que Nick se vire sozinho, porque se esse exército tiver do seu lado, a múmia não tem chance. Sozinha e sem ninguém para observá-la, como acontece em toda prisão que tem apenas um prisioneiro. A múmia invoca uma aranha e a conduz até o cérebro de um cara que não tem nenhuma sensibilidade. Esse louco deve fazer a festa dos mosquitos. Jekyll novamente deixa para tomar sua vacina na última hora, mas que mala, porque esse cara não deixa um lembrete no celular já que é esquecido. Jekyll fica batendo boca por bobagem ao invés de tomar o remédio e então começa a se transformar no Mr. Hyde. Jenny e o figurante fogem enquanto Jekyll aciona uma trava para a sala. E pelo cagaço de todo mundo, eu achei que o cara ia virar uma abominação, mas ele continua uma versão gorda e velha do gladiador. E ainda apanha do Nick, mas que frescura toda foi essa? Na prisão, o cientista controlado pela múmia pega um machado, caminha até os controles e acaba com a energia elétrica
elétrica do lugar. E não tinha ninguém daquele exército todo pra impedi-lo. Mas que palhaçada. De volta a Nick, descobrimos que Mr. Hyde não destruiu a vacina. A única coisa capaz de detê-lo. Olha que descuido bobo. Nick pega o medicamento e espeta Mr. Hyde, que volta a ser o Dr. Jekyll. Mas Nick tá emocionado com a vitória e lança Jekyll longe. Jenny avisa para Nick que eles precisam destruir a pedra para acabarem com o ritual da múmia. Olha aí, a mulher nem precisou pesquisar e já descobriu como derrotar a múmia. E apesar dessa ser uma solução muito mais lógica, Jekyll sequer cogitou. Jenny não revela isso pros seus companheiros. Sabe por quê? Já falei, é hora das coisas ficarem mais difíceis no filme, mesmo que não tenha sentido algum. Eles correm pra saída sem todo aquele exército para impedi-los, já que o pessoal tá na pausa pro almoço. Nick vê a múmia que ainda tá acorrentada, um clima pinta, mas Jenny tira Nick de lá. Furiosa, a múmia destrói as correntes como se fossem de isopor, mas não todas. Ela deixa duas para fazer uma pirueta e dar um beijo mortal em um soldado míope. Que sorte que ela não pensou nisso um minuto atrás, senão o Nick tava ferrado. A múmia recita um encantamento destruindo todos os vidros da cidade, colocando Nick e Jenny pra correr. Londres é envolvida pelas areias do Egito, enquanto a múmia desfila pelas ruas com o novo modelito da Victoria's Secret. Um ônibus vai em direção do casal e Nick salva Jenny de novo. Isso já virou rotina. Vale surge dizendo que sabe onde está a pedra. O traidor sem vergonha leva Nick até os trilhos de um metrô e a múmia libera um exército de zumbis para capturarem Nick, que sai correndo. Jenny procura por Nick e fica gritando seu nome, sem ver um zumbi ninja que se aproxima pelas suas costas. Nick também surge em silêncio e salva Jenny de novo. Se o filme mudasse o título para O Guarda-Costas, faria mais sentido. Um trem que só faz barulho quando surge em tela quase atropela os protagonistas e dessa vez é Jenny que salva Nick. Aleluia, senhor! Nick e Jenny escapam de um exército zumbi que não conseguem passar por uma portinha. Enquanto a múmia mata os soldados, entra na tumba dos templários e conecta a pedra com a adaga. Um zumbi surge e joga Nick e Jenny dentro d'água. Por sorte, o monstro não sabe nadar e afunda. Só que pra piorar, a múmia se teletransporta pra trás deles e arrasta Jenny para o fundo. Nick vai atrás de Jenny, mas dessa vez é perseguido por zumbis que tiveram aula de natação e acaba sendo capturado. Enquanto Jenny se afoga, a múmia se aproxima e os zumbis somem como peidos. Mais um poder da X-Men. Nick resiste às investidas da múmia, que não aceitam não como resposta e lhe dá uma surra. Mas a força que a múmia deposita em seus golpes, ela não usa pra segurar a adaga e acaba sendo roubada por Nick. Nick tenta destruir a pedra batendo ela contra o chão. Fala sério que a pedra mágica que resistiu há milênios vai ser destruída assim tão fácil. No mínimo vai ter que invadir Mordor pra destruir. E a pedra racha, mas que bijuteria barata. A múmia tenta persuadi-lo, ela diz a Nick que ele pode ter o poder de Set, o deus da morte, trazendo assim as pessoas de volta à vida. Nick olha para Jenny e crava a adaga nele mesmo, bota a cara fácil de convencer. Set entra no corpo de Nick, tá tudo perdido agora. Ele dá um chamego na múmia, mas Nick vê Jenny e o poder do amor que ele tem pela mulher que conheceu há menos de uma semana faz com que Nick recobre o controle sobre o seu corpo, derrotando a vontade do deus da morte. Nick dá o beijo da morte na múmia e revive Jenny, salvando-a pela 30ª vez. Ele dá no pé e alguns dias depois está no meio do deserto com seu amigo revivido, sem qualquer explicação de como ele encontrou o corpo do cara que devia ter virado paçoca no acidente de avião. Fim. E esses são os 368 pontos de tudo de errado com a franquia A Múmia, que primeiro foi abandonada por Rachel Weisz e depois por todo mundo. Bando de Maria vai com as outras, mas dizem que vão voltar para mais um filme. Tu acredita nessa história? Então deixa nos comentários, depois de se inscrever e deixar o like. Um forte abraço, tchau!